Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Estamos iniciando então a segunda aula de eletrostática. Vamos falar hoje sobre eletrização. São três processos: atrito, por contato e por indução. E também falaremos um pouquinho dos eletroscópios. Primeiramente, a definição de eletrização. Tá? Então, o que é eletrização? É todo o processo que há troca de elétrons entre dois corpos. Tá bem? Então, isso é muito importante, tá bem? Principalmente nos corpos sólidos. Né? Quando você tem um corpo sólido, que é o que a gente vai acabar trabalhando com os condutores elétricos, tudo, né? Sempre são os elétrons que passam de um corpo para o outro, não são os prótons, tá bem? Isso tem que ser bem frisado. Por isso também que se chama de eletricidade, que são os elétrons se movendo, tá bom? Então, sempre a transferência de carga. Então, a gente vai ver depois que o que tem mais elétrons, ele perde elétron, e o que tem menos ganha, e vice-versa. Então, sempre são os elétrons que se movimentam. E aí embaixo é o princípio da atração e repulsão, tá bem? Então, vejam, cargas iguais se repelem. A gente vai usar, então, as cargas positivas, né? E as cargas negativas. Então, se dois corpos estão eletrizados positivamente e os dois negativamente, há uma repulsão. Se os dois corpos estão carregados com cargas opostas, há uma atração, tá bem? Então, isso é muito importante, tá? Corpos de mesma carga se repelem. Corpos com cargas diferentes, né, opostas, se atraem. E tem uma observação que é importante sobre os corpos neutros, né? Lembrando que um corpo neutro não quer dizer que ele não tenha carga elétrica. Quer dizer que o número de cargas elétricas negativas é igual ao número de cargas elétricas positivas. Tá bom? Então isso é que significa ser neutro. Ele tem cargas, tá bom? Mas ele não tem uma carga líquida, não tem nem excesso de elétrons, nem de prótons, tá bom? Então sempre isso é considerado então um corpo neutro. O primeiro processo de eletrização é por atrito, tá bem? Então você pega, a gente vai ver até no outro slide, vai ter também, né? Eu estou sem cabelo, mas passar então a caneta no cabelo aqui e eu consigo atrair pedacinhos de papel, tá bem? Então quando eu estou atritando a caneta com o meu cabelo, ou quando eu pego esse pincel aqui, atrito ele com um pano, uma lã, alguma coisa, o que acontece? Devido ao atrito, está sendo arrancado elétrons, está arrancando elétrons. Então, um corpo ganha elétrons e o outro perde elétrons. Tem um exemplo aí do vidro e da seda, tá? Então, inicialmente, os dois corpos estão representados aí. Veja que eles estão neutros, têm cargas positivas e negativas, como eu disse anteriormente, tá bem? Neutros. Os dois têm tanto cargas negativas como positivas. Depois que atritar, o que acontece? O vidro fica com carga positiva, ou seja, o vidro perde elétrons. E a seda fica com carga negativa, ela ganha elétrons, tá bem? Então, é importante saber que no processo por eletrização, os dois corpos ficam com cargas opostas. Um fica positivo e o outro fica negativo. No próximo slide, vou mostrar uma tabela que existe já alguns casos, alguns produtos conhecidos, quando você atrita, por exemplo. Aí eu disse que o vidro e a seda, o vidro fica positivo e a seda negativa. Então depende dos elementos, dá para saber quem fica com qual carga, tá bom? Bom, tá aí o que eu comentei, né, da caneta atraindo papeizinhos. E tem aí uma tabela que é chamada tabela ou série triboelétrica, um nome meio esquisito, né? Mas veja que tem uma seta à esquerda para o lado positivo e uma à direita, né, negativa. Então, quando você pega um corpo para cima e atrita um para baixo, né, o que acontece? O de baixo tende a ficar com cargas negativas e o de cima fica com cargas positivas, tá? Geralmente em exames de vestibular, o Enem, seja quando você vai ver, quando há necessidade, aparece essa tabela, ou eles fornecem isso, né? Tá bem? Não precisa decorar esse tipo de coisa, né? Mas então existe uma tabela que já foram feitos aí experimentos para saber então qual corpo fica com cargas positivas, ou seja, perde elétrons, e qual corpo fica com cargas negativas, ou seja, quem ganha elétron, né? Lembrando, como eu disse, quando há o atrito, né, há uma perda
de elétrons de um corpo e ganho de elétrons do outro corpo. O segundo processo é a eletrização por contato. Então, sejam dois corpos, no caso, estou pondo um corpo A neutro e um corpo B carregado negativamente, tá bem? Estão sendo colocados em contatos. Quando eu faço esse contato, sempre considero que os corpos estão isolados, só há troca de cargas entre eles, tá bem? Eu vou desenhar aqui na lousa, como aí está neutro e negativo, vou pôr neutro e positivo só para entender um pouco mais também. Então eu tenho inicialmente um corpo A neutro e tenho um corpo B. Vou pôr aqui umas cargas positivas, tá bem? Então vou pôr, veja que eu pus 5 cargas, só para depois eu vou entender o que acontece aqui, tá bem? Eu vou pôr em contato os dois corpos então. Eu tenho o corpo A e o corpo B, tá bem? Como esse daqui é neutro, né? Então ele vai perder elétrons, vai transferir elétrons para o corpo positivo. Vamos supor que na minha conta aqui ele transferiu 2 elétrons, tá bem? Então vieram 2 elétrons para cá. Então esse aqui tinha 3 mais, ficam com, desculpa, tinha 5 mais, ficam com 2. E esse aqui simbolicamente fica com 2 mais, tá ok? Por quê? Porque eu tenho que manter o equilíbrio. Se eu tinha um saldo de 5 cargas positivas, eu continuo tendo que ter um saldo de 5 cargas positivas, tá bem? Bom, a hora que eu separar novamente, eu vou ter o A, o B, o meu A com 2 cargas positivas, simbolicamente, e o meu B com as 3 cargas positivas, tá bem? Então, neutro, nesse caso aqui, então, simbolicamente, vieram 2 elétrons para cá, portanto, como saíram 2 elétrons, ficou com 2 cargas positivas. Aqui tinha 3 positivas, vieram 2 elétrons, ficou com 3, tinha 5, desculpa, ficou com 3 positivas. No fim, eu continuo tendo as mesmas 5 cargas que eu tinha, né? Simbolicamente, que os 5 maisinhos aqui, e eu tenho, então, os corpos eletrizados. Notem que, nesse processo, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal, né? Lá no atrito eram sinais opostos, tá? Então, eletrização por atrito. Os corpos ficam com cargas de sinais opostos. Eletrização por contato. Os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Isso é importante para se saber, tá bom? O terceiro processo é o processo por indução, ok? Então, no caso aí, eu coloquei um corpo A neutro, coloquei um corpo B carregado negativamente, tá bem? Então, veja, eu vou pegar os dois corpos e vou aproximar. Qual a diferença da eletrização por contato? Realmente, como o nome diz, havia contato. Eu coloquei os dois corpos em contato. Nesse caso, não, tá? Eu vou aproximar, chegar bem pertinho, mas eu não vou encostar, tá bem? Então, o que acontece? O corpo A, como ele tem cargas, ele é neutro, tem cargas positivas ou negativas. O corpo B é negativo. Quando ele chegar próximo, as cargas negativas do corpo B vão atrair as positivas. Então, o que acontece? O corpo B praticamente não tem muita alteração, teria uma densidade maior perto do corpo A, né? Agora, o corpo A, sim, vejo que eu tenho mais para a direita e menos para a esquerda, quer dizer, né? Há um afastamento das cargas aí para poder haver o equilíbrio, tá bom? É isso que acontece. Depois, eu pego e afasto os corpos, tá bem? Então, eu peguei os corpos, aproximei, depois eu afastei. E o que aconteceu? Nada, né? Tá vendo que não aconteceu nada, tá bem? Por quê? Porque está faltando alguma coisa no processo, tá bem? Então não basta eu simplesmente aproximar e afastar. Não vai acontecer nada, tá bom? Então no próximo slide, nós vamos ver o que tem que ser feito para eu poder eletrizar os corpos. Bom, aí sim mostra o processo completo, tá bom? Então eu vou descrever aqui na lousa. Eu tenho aqui o corpo A, o corpo B. O A está inicialmente neutro e o B está carregado negativamente. Aí eu aproximo os dois corpos, né? Vou chegar bem próximo aqui. Quando eu aproximo os dois corpos, né? Eu continuo tendo as cargas negativas aqui em B. E o corpo A, ele era neutro, né? Mas ele tinha cargas. Então, as negativas aqui atraem as positivas para cá.
e as negativas ficam assim, tá bem? Bom, se eu simplesmente separar novamente, não vai acontecer nada. Então, o que eu faço? Eu pego esse corpo aqui e ligo ele. Esse símbolo aqui é o símbolo de fio terra, tá bem? Eu pego esse corpo aqui e ligo no fio terra. Para haver o equilíbrio, tá? As cargas negativas aqui vão para a terra, eles vão descer para a terra, tá bem? Então, o que acontece? Estava equilibrado aqui, tá? Quando eu ligo o fio terra, tá? As cargas negativas descem, então fica assim. Depois que eu liguei o fio terra, né? Vou colocar um outro processo aqui. Tá bem? Essas cargas negativas desaparecem. Sobram apenas as cargas positivas que estão em equilíbrio, tá bom? Se eu afastar, não vai acontecer nada. Então, o que eu venho? Eu venho aqui e corto o fio terra. Perdeu o contato. A hora que eu afastar, o mais continua aqui, tá bem? Porque ele não tem mais para onde ir, tá bom? Então aí ele fica eletrizado, tá ok? Então isso é muito importante, tá? Esse está neutro. Quando eu aproximo, né? As cargas negativas aqui atraem então as positivas e repelem as negativas, né? Fica essa configuração. Aí eu ligo no fio terra, os elétrons descem, né? Fica positivo, então equilibrou aqui, é um equilíbrio eletrostático, né? Também. Há um equilíbrio. Aí eu corto o fio terra. A hora que eu afasto, óbvio, né? Como eu cortei, não tem mais como os elétrons voltarem. Portanto, ele permanece com a carga que ele tinha. Então, esse aqui fica positivo e esse aqui negativo. Tá bem? Então, esse é o processo de eletrização por indução. E notem que os corpos ficam com cargas de sinais opostos, tá bom? Então, indução fica com cargas de sinais opostos, né? Atrito também com sinais opostos e no contato ficam com cargas de sinais iguais. Então, esses são os três processos então de eletrização. Na sequência, estou falando sobre eletroscópios. Então, são aparelhos simples, né? Eu tenho em cima o pêndulo e tenho embaixo de folhas paralelas, eletroscópio de folhas paralelas e o pêndulo, tá bem? Vou explicar cada caso. Então, o que consiste o pêndulo? Eu tenho, então, aqui, eu tenho um fiozinho bem fininho e, por exemplo, uma bolinha de isopor, por exemplo, tá bem? Então, simbolicamente, é isso aqui, tá? Essa bolinha ela pode estar com carga positiva, carga negativa, ou pode estar neutra, tá bom? Então, o que acontece? Com ele eu faço testes, tá bem? Então, por exemplo, se eu vou aproximar um bastão, tá? Vou aproximar um bastão aqui, vou pegar um bastão carregado, por exemplo, positivamente. Se eu aproximar um bastão positivo, o que acontece? Se o pêndulo for atraído para cá, significa que ele está com carga negativa? Não obrigatoriamente. Se ele foi atraído, ele pode estar com carga negativa, mas ele pode estar neutro, tá bem? Porque o neutro tem todas as cargas, ele é atraído, tá bem? Agora, se ele for repelido, aí eu sei que ele tem carga positiva, tá bem? Então o pêndulo me dá uma ideia. Repetindo, se eu tenho um pêndulo aqui, eu não sei a carga do pêndulo. Eu aproximo um bastão positivo, se ele for atraído, então a bolinha poderia estar com carga negativa, que atraiu, e poderia estar neutra, que também atraiu, tá bom? Se for repelido, aí mostra que as cargas eram positivas, tá? Mas se isso acontecer, o que eu posso fazer? Olha, eu aproximo o positivo, atraiu. Eu não sei se ele é neutro ou não. O que eu faço? Aí eu posso, então, aproximar um bastão com carga negativa. Tá bem? Se for neutro, vai atrair novamente.
Se estava com carga negativa, ele vai repelir. Aí eu acabo descobrindo, então, a carga que tem, tá bem? Então, analisando o processo, eu consigo resolver. Então, sempre lembrando, tá? Se for atraído, eu não sei se tem carga oposta ou se o corpo está neutro, tá bem? E se for repelido, aí sim, né? Se for repelido, eu sei que a carga é oposta à carga do bastão que eu aproximei, tá bom? E o de baixo é de folhas paralelas. O que acontece? Eu vou só simbolizar aqui as folhas paralelas. Então, eu tenho duas folhas paralelas aqui, ó. Vamos colocar elas encostadinhas aqui, tá bem? Então, eu pego uma folha e dobro ela, né? E coloco ali. Tá? Geralmente ela é metálica. Vou colocar bem próximo aqui, tá bem? Então, qual a ideia? Tá? Eu tenho duas folhas aqui metalizadas e está dobrada. Tá? Bom, ela está aqui no pêndulo em cima, tem um fio condutor aqui e tem vou pôr uma esfera aqui como está aí, tá bem? Então, o que acontece? Por exemplo, eu venho aqui com um bastão e toco aqui. Se esse bastão tiver, por exemplo, cargas positivas ou negativas, vamos supor cargas positivas, tá bem? O que acontece? Se tiver carga positiva, né, vão subir elétrons aqui e eles vão ficar com carga positiva aqui também. O que acontece então? As duas folhas paralelas que estão praticamente encostadas, como elas são metálicas, são condutoras, quando ela ficar com a mesma carga dos dois lados, ela vai abrir, tá bem? A tendência dela é, exagerando aqui, abrir, tá? Ok? Ela vai abrir por quê? Porque cargas iguais se repelem. A mesma coisa se o bastão tiver carga negativa. Só que daí, negativa, ela vai ficar negativa, mas ela vai repelir da mesma forma. Tá bom? Então dá para saber se o bastão está carregado. E naturalmente, se eu tocar aqui um bastão neutro, não vai acontecer nada com as folhas paralelas, tá bem? Tá? Então não dá para saber se é positivo ou negativo, mas dá para saber que o bastão está carregado devido a isso. Quando eu puser aqui um bastão carregado, ele vai carregar as duas folhas, né, por equilíbrio eletrostático, e como as duas folhas paralelas vão ficar com cargas de mesmo sinal, positivo ou negativo, automaticamente elas vão abrir, mostrando que o bastão está carregado, tá bem? Então, o de baixo é chamado um eletroscópio de folhas paralelas. E o de cima é chamado, então, de pêndulo elétrico. Vamos, então, agora fazer alguns exercícios para entender um pouquinho sobre a eletrização. Dando sequência, vamos resolver, então, 4 problemas. Um deles é o exercício proposto 7 da FUVEST, o exercício resolvido número 1, que é da FUVEST, o número 2, que é da PUC de Minas Gerais, e o exercício de número 9, que é da UEL, do Paraná. Vamos resolver primeiro o exercício proposto 7, então, da FUVEST. Vocês veem, ele diz o seguinte, que eu tenho aí duas esferas, né, neutras, penduradas aí por dois fios também que são isolantes, tá bem? Então, elas são metálicas, são neutras, né? E o que acontece? Mandado um jato, né, perpendicular ao plano, tá ok? Então, perpendicular aí ao plano e sopra sobre elas, né? Então, o que acontece? Esse jato vai causar atrito. Causando atrito, né, ele vai eletrizar as duas esferas, tá bem? Então, observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas depois que passa o jato de ar, né? Quando o sistema alcança novamente o equilíbrio eletrostático, pode-se afirmar que... Então, tem as afirmações aí. Então, primeiro vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui o suporte, tenho as duas esferas, tá bem? E tenho o pendurado. Então, vai jogar um jato de ar perpendicular aqui, né? Tá bem? É perpendicular. Então, não vai empurrar a bolinha para lá, para cá, elas não vão ter contato, porque elas vão se deslocar para lá. Uma vez que tenha o jato, o que acontece? Elas vão ficar eletrizadas. Como o jato passa pelas duas e as duas eram neutras, elas devem ficar
com a mesma carga. Tá bem? Se elas têm a mesma carga, elas vão se repelir. Então, vamos dizer assim, depois que passar o jato, eu teria esse tipo de coisa, alguma coisa assim. Não importa se elas ficaram positiva ou negativamente, mas elas vão se repelir, tá bom? Tá? É isso que acontece, tá bom? Então, ele quer saber se a tensão no fio aumenta ou diminui, tá bem? Bom, como eu tinha aqui o peso inicialmente, eu só tinha aqui a força peso. Aqui, o que acontece? Né? Existe a força aqui de repulsão das duas, né? A força elétrica aqui no caso. A força elétrica que está repelindo uma outra. Portanto, eu tenho um outro vetor aqui, tá? Com isso, por triangulação dá para ver, né? Se eu tenho um triângulo, esse lado aqui, que é a hipotenusa, né? No triângulo retângulo, é maior do que o cateto. Se a hipotenusa é maior que o cateto, naturalmente, e ele representa a força aqui é maior, tá bem? Portanto, a tensão vai aumentar, tá bom? Então, a tensão nos fios aumenta devido a isso, tá bem? Devido à força elétrica, eu tenho uma outra componente. Eu continuo tendo a força peso e tenho a força elétrica para lá. Isso acontece, então, nos dois fios aqui, tá bom? Então, alternativa A, aumento. Alternativa C também fala que aumento. Agora, a alternativa A diz que aumento e as esferas se atraem. Não, elas não vão se atrair, como eu disse, porque elas vão ficar com a mesma carga. Alternativa C, aumentam e as esferas se repelem. É isso aí. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. O segundo problema também é um problema da FUVEST, que é o proposto número 1, né? Ele diz o seguinte, né? Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras inicialmente neutras, né, descarregadas, né, e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura. Então, o que eu tenho? Eu tenho a barra está carregada positivamente, eu tenho as duas esferas em contato, tá? Elas são do mesmo tamanho, tá bem? A e B. O que acontece? Elas são neutras, então elas têm cargas. E elas estão encostadas uma na outra, então continua neutro, não altera nada. Mas a presença dessa carga, como mostra aí, ela vai atrair as cargas negativas para cá. E as cargas positivas, né, que é a distribuição que está aí. Tá bom? Então, na realidade, isso aqui funciona como se fosse um único corpo. Tá? As duas esferas, na realidade, é como se eu tirasse o meinho aqui e é um único corpo, tá bom? É um corpo só, tá? Então, houve uma densidade maior de cargas elétricas negativas aqui e uma densidade maior de cargas positivas do outro lado, tá bom? Se eu simplesmente afastar a barra, volta ao normal que eu estou encostado, né? Tá bem? Mas veja o que acontece. Na sequência, ele diz o seguinte: em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Tá? Tá bem? Então, sem tirar a barra, eu tenho a barra aqui, simbolicamente, eu tenho uma esfera e tenho a outra esfera. Tá? O que acontece? A configuração é a mesma das barras, tá bem? Aí que anteriormente. Quando eu afasto elas, vai sobrar cargas negativas nessa aqui e vai sobrar cargas positivas na outra barra. E quando eu simplesmente, na outra barra não, desculpa, no outro corpo. E quando eu tirar totalmente a barra, que ele disse que a barra foi para longe na sequência, o que acontece com as figuras? Essa aqui ficou com carga negativa e essa aqui ficou com carga positiva. Como não tem mais a presença da barra, essas cargas que estão sobrando, elas vão ser atraídas uma pela outra. É isso que vai acontecer. Tá bem? Porque elas estão próximas. Então, aqui a barra, então, repetindo,
A barra era positiva, ela atraía os elétrons para cá. Quando ela atraía os elétrons para cá, no outro lado ficavam, então, os elétrons andando para lá, ficavam os prótons aqui, né? E ficava, então, positivo desse lado, tá bom? Porque considerando como se fosse um corpo só. Se eu afastasse a barra, iria voltar ao normal, né? Mas antes de afastar a barra, eu separei as duas esferas. Quando eu separei com a barra, continuava igual lá em cima. Mas quando eu tirei a barra, aí inverteu, né? Como elas não estão mais em contato, então, como aqui é positivo, aqui é negativo, vai haver um contato para neutralizar o meio. Então, é isso que acontece, tá bem? Olhando aí as configurações aí, seria a alternativa A, tá bem? Então, é a alternativa A que mostra aí o que aconteceu depois de feito todo o processo aí. O terceiro problema proposto aí é um problema da PUC. E diz o seguinte: um bastão isolante eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora A e repele uma outra bolinha B, né? Penduradas cada uma a ponto de um fio leve e isolante. Pode-se concluir que. Então, na própria figura dá para ver aí, tá bem? Então é um fiozinho isolante, né? As bolinhas estão isoladas do meio externo. E o que acontece? O bastão está carregado. Ele aproxima de A, atrai a bolinha A. E quando ele aproxima de B, repele. Então vamos entender o que está acontecendo aí. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A bolinha B não está carregada. Lembre-se o seguinte: o corpo neutro ele é sempre atraído por carga positiva ou negativa, porque como ele está neutro, ele tem todas as cargas. Então, se você pega um corpo neutro e aproxima uma carga positiva ou uma carga negativa, esse corpo vai ser atraído, tá bem? Como a bolinha B foi repelida, não pode ser neutro. Ou seja, a bolinha B tem a mesma carga do bastão, por isso que foi repelida. Eu não sei que carga que é, mas eu sei que a B tem a mesma carga do bastão. Da mesma forma que a A tem... Não, a A nós vamos ver, porque a A pode ser então oposta ou não. Letra B. A bolinha A pode não estar carregada assim. É isso que eu ia comentar, tá bem? Como a bolinha A foi atraída, tem duas possibilidades. Ela pode ser neutra, então ela foi atraída, e ela pode ter carga oposta à do bastão, também seria atraída. Então eu não sei se ela tem carga oposta ao do bastão ou se ela tem neutra. Mas então a alternativa B diz o seguinte: a bolinha A pode não estar carregada? Pode. Essa então pode ser verdadeira. C. Ambas as bolinhas estão carregadas igualmente? Não, é falsa, né? Por quê? Porque se as duas bolinhas tivessem a mesma carga, ou as duas seriam repelidas, ou as duas seriam atraídas. Como uma é atraída e a outra repelida, elas não podem ter a mesma carga. Tá bem? Alternativa D. A bolinha B está carregada positivamente. Eu não sei porque a gente não sabe a carga do bastão. Não dá para saber, tá? Ela até pode estar, mas eu não posso afirmar que ela está positivamente. A gente sabe que a B ela tem carga ela tem a mesma carga do bastão, olha lá, porque foi repelida. E ela tem naturalmente carga oposta da A, né? Ou, a A pode estar neutra também. Então, repetindo, a bolinha B está carregada positivamente? Eu não posso afirmar porque eu não sei a carga do bastão, tá bem? Portanto, a alternativa que resolve o problema aí é a alternativa B. A bolinha A pode não estar carregada. Então, essa é a solução do nosso problema. Agora vamos resolver o problema proposto 9, da UEL. Ele conta uma historinha aí. Ó. Corpos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. O exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos, né, em automóveis. Né? Quem nunca levou um choque, né, no automóvel? Né? Isso acontece. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados, tá bom? Então, isso realmente acontece na natureza. Ele fala o seguinte: sobre a natureza dos corpos eletrizados, né, ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então, vamos ver cada uma delas, qual é falsa, qual é verdadeira. Alternativa 1, ou afirmação, né? Se um corpo está eletrizado, então ele está eletrizado, então
o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Verdadeira, né? Porque se ele está eletrizado, eu não sei se ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Se ele estiver eletrizado negativamente, ele tem sobra de elétrons. Se ele estiver eletrizado positivamente, ele tem falta de elétrons. Mas não é o mesmo número, senão não seria eletrizado. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Tá bom? 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Não, né? Não por quê? Porque um corpo neutro, ele tem cargas elétricas, tá bem? Tá? Então, só o motivo dele ter cargas não quer dizer que ele esteja eletrizado. Se o número de elétrons e prótons for igual, a carga é zero, é neutro, tá bem? Então, a afirmação é falsa, né? Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Falso, tá bem? Então, a 2 é falsa. A 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Acabei de falar no item 2 aí falando, né? Tá bem? Um corpo neutro significa que o número de cargas elétricas positivas e negativas é o mesmo. Ele tem cargas elétricas, tá? Então, dizer que ele não tem cargas elétricas é falso. Então, a 3 também é falsa. A 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. Sim, nós vimos no processo de eletrização que quando eu atrito dois corpos, um perde elétrons, né? E o outro ganha elétrons. Portanto, o que ganhou elétrons fica negativo e o que perdeu elétrons fica positivo. Portanto, eles ficam com cargas de sentidos opostos, né? Então, ao serem atritados, dois corpos neutros, inicialmente, de materiais diferentes, isso é importante também, materiais diferentes, né? Tornam-se eletrizados com cargas opostas. Sim, isso é verdadeiro. Então, a 4ª é verdadeira. E a 5ª, na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Na indução, não, se os corpos são idênticos, né? Bom, depende, né? Se os corpos são idênticos, não. Ele não fala nada, né? Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Sim, é possível, tá bem? Não tem problema, você pode ter sim. Então essa alternativa é verdadeira. Então a 5 é verdadeira. Tá ok? Vou ver na sequência aí no próximo slide as alternativas referente a esse problema. Então, vendo aí as respostas, né? Tem as 5 alternativas e é a alternativa B de bola, né? Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. Então, essa é a solução do nosso problema. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!